Bom, vamos falar agora o que são os ativos alternativos, né, que a gente está fazendo tanta propaganda deles. A primeira coisa, antes de a gente entrar em o que eles são, é dar um panorama geral de por que eles são importantes e quem são as pessoas que estão por trás deles, né? O Lucas vai entrar nisso melhor nos próximos vídeos, mas para mostrar para vocês aqui que já são 8 trilhões de dólares investidos em 2014 em ativos alternativos. Isso são os maiores gestores do mundo, né? Grandes fundos de endowment, grandes fundos institucionais. Esses dias mesmo, a Blackstone e a Brookfield, que são dois dos maiores fundos do mundo, eles estão disputando para ver quem compra mais ativos alternativos. Então, projetos de infraestrutura, claro que no nível deles, né? Projeto de infraestrutura, grandes empresas alternativas, mas esse tipo de projeto. Eles estão competindo para ver quem tem mais alocação em bilhões de dólares. Isso é muito bacana, porque esses investidores eles já tinham acesso, eles já têm acesso a esse tipo de investimento. Pela primeira vez, as pessoas físicas estão tendo acesso a isso. Por quê? Porque antes existiam algumas barreiras que estão sendo superadas, né? Então a primeira barreira que a gente está vendo aqui é o valor unitário era muito alto. Então dificilmente você conseguia com menos de 3, 4 milhões de reais comprar um ativo alternativo ou uma parcela de um ativo alternativo. Isso está muito fora, né, da realidade da maior parte dos investidores. O segundo motivo é que tinha uma grande necessidade de auditoria, né? Essa auditoria é cara, você precisa auditar o ativo alternativo, ele não é trivial, não é que nem analisar uma ação. Você precisa de um serviço realmente especializado, de advogados, contadores, tributaristas, todo esse pessoal. E o terceiro grande motivo é a falta de liquidez. Então, um fundo de private equity, aí você tranquilamente vai mais de 10 anos investidos nele, só que isso não é o suficiente para a maior parte das pessoas físicas, né? A maior parte das pessoas físicas precisa de uma necessidade um pouquinho mais imediata de capital e não consegue se dar o luxo de ficar 10 anos ou mais em um investimento, né? Essas três barreiras estão sendo superadas, então o ativo alternativo está cada vez mais se aproximando da pessoa física, isso é bem bacana. Então, agora que a gente viu por que eles eram inacessíveis, né, para as pessoas físicas e quais são as barreiras que tinham que ser superadas, fala um pouquinho quais são os ativos alternativos lá fora e aqui no Brasil. Então, esse gráfico a gente pegou do World Economic Forum, mostrando quais são os ativos alternativos do ponto de vista de finanças na Europa, nos Estados Unidos, nesses grandes centros financeiros, né? Os investimentos tradicionais, claro, a gente já conhece, ações, títulos, contas correntes que remuneram um pouquinho do seu dinheiro que você pode gastar, até investimentos tangíveis, né? Você vai descendo para coisas mais ilíquidas e mais alternativas, mas ainda assim amplamente acessíveis, né? Você precisa de um pouquinho mais de capital para comprar imóveis ou para comprar ouro, mas mesmo assim ele ainda está bem acessível, né? Especialmente lá fora. Você pode comprar arte, você precisa de um conhecimento especializado, vinho e outros ativos desse tipo, mas aí você vai entrando em coisas que realmente estavam fechadas antes, né? Fundos de private equity, infraestrutura, que é o que a Blackstone e a Brookfield estão investindo, né? Esses ainda estão fechados, esse tipo de investimento, ou seja em fundo, seja diretamente, né? Dificilmente uma pessoa consegue investir em uma usina eólica, por exemplo, diretamente. Isso é uma coisa para investidores institucionais e acaba sendo um pouco alternativo, né? E aqui no Brasil a gente tem uma realidade um pouco diferente. A gente pegou esse slide, traduziu e adaptou, né? Não só traduziu, porque aqui no Brasil a gente tem alguns tipos de ativo que são específicos da nossa realidade, como o precatório. Então, o BTG, por exemplo, que seria uma grande proxy aí do que é um investidor institucional brasileiro, tem 2 bilhões de reais em precatório. E outros, consórcio, recebíveis, né, são coisas um pouco mais específicas do mercado brasileiro e também não eram acessíveis antes, né? Então, o precatório tem um belo retorno, mas dificilmente uma pessoa física consegue comprar precatório antes de ter essa abertura no mercado. Então, agora que a gente viu esses dois gráficos e viu quais são os principais ativos alternativos, né, tanto lá fora quanto no Brasil, o Lucas vai falar um pouquinho de quais são as características deles.